Borketov, Haverim, Hakol, Besede, tudo em ordem. Vamos fazer a leitura aqui da nossa sexta e penúltima parte da Parashah Shavua de Noa, tá? Da porção semanal de Noa. Estamos aqui no Sefer Bereshit, né? Que é o livro de Gênesis em português. Vamos fazer a leitura aqui do capítulo 9, a partir do versículo 18. Só você acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer assim, vamos ler o versículo 18 e 19 em hebraico, a gente já traduz aqui, tá bom? Diz assim, ó, Vayehi u binei Noa haitzim, ou seja, saíram os filhos de Noa, o quê? Da arca, né? Vamos lá, Shem, Verran e Efité, né? Shem, Cã e Efité. Verran hu avinei Kenah, ou seja, Irã, né, era o pai de Canaã, tá? Hu Avinei Kenean, né? Ele era o pai ali de Canaã. Sheloshá Ele Benei Noa. Esses são os três filhos de Noa, né? De Noé. Umele Naftá Kol Haaretz. E deles toda a terra foi o que? Preenchida, né? Toda a terra foi povoada, tá bom? Então, nesses dois primeiros versículos aqui, nós já temos a entrada da nossa porção de hoje, que terminou ontem, né, na porção ali que fala justamente da aliança que Deus havia feito com Noa, com seus filhos, com todos os animais, ali com o conhecido arco-íris, tá? E aqui começa já a narrativa, né, da descendência de Noa em cima dos seus filhos, e que fala que dos três ali, né, Sheloshá, dos três Binei Noa, dos três filhos de Noa ali, né? Umele, Naftá, Kol Haaretz, toda a terra ela foi habitada, foi preenchida, tá? Repovoada. Então, Rashi ele já pega aqui no versículo e fala assim: Ram é o pai de Canaã, tá? Vamos analisar o texto aqui, ó. Fala assim, né? Os filhos de Noa que saíram da arca eram Shem, Ram e Efité. Aí vem e fala assim: Ram, né, que é Cã, acho que é Cã em português, é o pai de Canaã. Por que o versículo não fala sobre Shem, né, e Efité, mas fala o que? Cã é o pai de Canaã. Irache ele comenta assim: por que é necessário dizer isto? Porque este capítulo vai tratar da embriaguez de Noé, na qual Ram, né, Cã pecou e foi amaldiçoada. E por causa dele, de Cã, Canaã foi amaldiçoado. Como as gerações de Cã ainda não haviam sido escritas, não sabemos que Cã ele era o que? Filho, era seu filho. Daí a necessidade, né, seu filho de Noé. Daí a necessidade de dizer aqui que Cã é o pai de Canaã, tá? Então Rashi ele traz essa explicação para dizer por que o passuque aqui, o versículo, ele se foca na pessoa de Cã. Pois são pelos eventos que vão se suceder agora nos versículos seguintes, tá? Continuando aqui o versículo 20, quando fala assim: Noé começou a ser um homem do solo e plantou uma videira. Ele bebeu do vinho, embriagou-se e descobriu-se na sua tenda. Olha que interessante, né? O versículo aqui para e começou em hebraico, ele é assim, né? Na verdade, vayehel, né? Vayahel, né? Este verbo também pode ser entendido, olha só, no hebraico, tá? Como faz-se profano, né? Fez-se profano, pois ele deveria ter primeiro se ocupado com o plantio de outra coisa. Nós vemos aqui que Noa, após sair da arca, né? É óbvio, estava toda uma situação, o mundo estava um caos, né? E o mundo novamente precisava ser povoado. E a primeira coisa que Noa vai fazer é plantar uma vinha, da qual venha o vinho, da qual venha o suco, né, e qual o embriagante. Então Rashi ele pega aqui justamente do hebraico a palavra vayahel, né, e dá para traduzir esse verbo também como se fez-se profano, tá? Ou seja, a pessoa ali, em vez de ele se ocupar com o alimento, né, ele vai e se preocupa com outras coisas. Ele plantou uma videira. Quando entrou na arca, ele trouxe consigo ramos de videira e muda de figueira, tá? O versículo 21 fala assim: ele bebeu do vinho, embriagando-se e descobriu-se na sua tenda. Ram, o pai de Canaã, olhou para a nudez de seu pai
ele contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Olha só que interessante esses 2 versículos, né? Então Noa ele pega, se embriaga, né? E descobriu-se na sua tenda. Ele ficou nu dentro ali da sua tenda. Ram aqui, por isso que o versículo fala lá, o primeiro que nós diz que ele é pai de Canaã. Ram, o pai de Canaã, olhou para a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Vamos analisar o texto aqui direitinho. Então Noé vem e se embriaga, né, bebendo um suco da videira ali, e ele se despês, né, dentro da sua tenda. O seu caçula, né, o Ram, ele vai até a tenda e vê aquela situação, tá? E o texto diz que ele vai avisar os seus 2 irmãos que estavam fora. Shem e Efité pegaram o manto e colocaram em seus ombros, andando para trás. Eles cobriram a nudez do seu pai, eles viram suas faces para trás e não viram a nudez do seu pai. Nós temos tantas explicações aqui, meus amigos, mas vamos ficar aqui dentro do literal de Irache, tá? Existe N explicações aqui de vários outros comentaristas, mas vamos nos focar aqui no que Irache diz. Irache fala assim, ó. Ram, o pai de Canaã, olhou. Alguns de nossos mestres, né, disseram, Cã viu e disse a seu pai. É por isso que ele foi mencionado no contexto e ele, Canaã, foi amaldiçoado. Então, Urashi traz aqui a introdução do versículo, né? Que justamente foi porque ele viu, né? Aí, por isso, ele foi mencionado no contexto de Canaã foi amaldiçoado. Ou seja, para explicar o versículo. Aí, Urashi fala assim. Olhou para a nudez do seu pai. Alguns dizem que ele o castrou. E alguns outros já dizem que ele o que? O sodomizou, tá? No Tratado de Sanhedrin, do Talmud, na página 70a, tem toda essa discussão do que aconteceu aqui, tá? Como Urashi diz, uns diz simplesmente que ele castrou o pai, tá? Outros já dizem que ele o sodomizou. Continuando aqui. Shem e Efité pegaram, né? Aí vinha aqui a palavra vai cá, tá? Pegaram. Só que não é pegaram em hebraico, tá? Porque se fosse pegaram em hebraico, estaria então vai kahu, plural. Só que está vai cá no singular, tá? Aí você entende. Então está assim, não estaria assim pegaram, pegou, né? Shem e Efité, o manto ali para cobrir o seu pai. Aí Irache fala assim que isso aqui é para nos ensinar a respeito de Shem que se esforçou para cumprir o mandamento mais que Efité, tá? Por quê? Porque eles tiveram pegaram, né, no nosso português, ou seja, seria o plural, então ambos os dois. Só que no hebraico está escrito assim, vai ken Shem, ou seja, e pegou Shem, né? Vai Efité, ou seja, foi lá. Shem foi na frente primeiro e pegou e depois passou para o seu irmão Efité, né? E os dois foram, então o texto original aqui do hebraico dá-se a entender então que Shem ele acabou fazendo o quê? Ele se esforçou mais para cumprir justamente esse mandamento mais do que o próprio Efité, tá? Por isso seus filhos mereceram no futuro receber o mandamento do Talit Gadol, as franjas, tá? As franjas que nós costumamos usar aqui, tá? Na nossas, por baixo aqui das vestimentas, tá bom? Esse é um outro assunto para nós comentarmos posteriormente. Então, nós vemos aqui que no caso Shem ele se esforçou mais, então ele recebeu, né, o mérito de ser dado a ele o mandamento dos tzitzit. Tá bom? Que são as franjas que o povo judeu usa até os dias de hoje nas suas roupas, tá? Vamos lá. E Efité mereceu ser descendentes, que seus descendentes fossem enterrados conforme está dito. Darei a Gog um lugar para sepultura em Israel, tá? Como diz lá em Ezequiel 39. Ou seja, os descendentes dali da geração de Gog, tá? Eles descendem justamente de Efité.
tá? Já quanto a Cã, que desprezou seu pai, afirma-se sobre a sua descendência. Assim se condizerá o rei da Síria com os cativos do Egito e com os exilados da Etiópia, jovens e velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, tá? Como diz lá em Isaías capítulo 20, versículo 4. Ou seja, toda a descendência ali de Cã, desde lá de Canaã, que agora passa pelos egípcios, né? Que são todos ali a descendência dele, que viria ali dos reis da Síria, todos eles, né, como diz, seriam alguns dos cativos ali que entrariam nus, né, até com, como diz o texto aqui, com as nádegas descobertas e descalços, tá bom? Continuando aqui. Noa despertou do seu sono, induzido pelo vinho, e percebeu que seu filho mais novo lhe havia feito. Ele disse: amaldiçoado seja Canaã, ele será escravo entre os seus irmãos. Esse passuco aqui, ele é interessante, né? Porque nós terminamos agora de fazer a leitura da Torá, né? Nesse mês de Tisrei, terminamos ali em Devarim, Deuteronômio, né? E nós vimos ali que toda a questão do povo de Israel adentrar em Canaã, e Deus fala várias vezes, porque o povo de Canaã era um povo o quê? Era um povo criminoso, era um povo promíscuo, era um povo voltado à idolatria, era um povo que Deus fala assim, que tudo que eles faziam era desprezível aos olhos de Deus, tá? Então, quando nós começamos a ler aqui sobre essa questão que introduz a questão de Cana aqui, é o pai de Canaã, né, o pai de Canaã, nós vemos que todo o procedimento aqui da geração de um povo, ele é influenciado desde a sua origem, tá? Por que eu estou dizendo isso? Isso aqui é muito importante nós analisarmos logo no começo de Gênesis, tá? Por que o livro de Gênesis ele é tão importante? Para nós entendermos hoje por que, né, o mundo é como ele é, porque cada nação tem o seu tipo ali de comportamento específico, tá? Então a Torá nos vem aqui e traz todo esse relato do que seria agora os povos que preencheriam a terra, que seriam ali a descendência de Shem, né, de Ham, né, e Efité, né? Shem, Efité e Ham, que era o menor ali. Então, começando já aqui falando dessa questão do que Noé passou ali com o seu caçula, ele veio amaldiçoa, tá? Porque ele entendeu, como o próprio versículo fala assim, ó, 24, prestem bem atenção. Noa despertou do seu sono, induzido pelo vinho, e percebeu que seu filho mais novo lhe havia feito. Entendam bem. Por que nós lemos aqui anteriormente que Irache, ele fala, né, trazido ali dentro do Tratado do Talmud de Sanhedrin, na página 70a, que provavelmente ele havia castrado seu pai e que ou ele havia o sodomizado. O versículo 24 que ele deixa bem claro, se realmente Cã tivesse só visto seu pai nu, corrido para avisar seus irmãos, e seus irmãos viessem ali, o cobrisse ali com o manto virado de costas, ficaria por isso, mas não. Diz assim que Noé percebeu que seu filho mais novo havia feito, então ele realmente fez algo ali com seu pai, tá? Aí vem Noé e fala assim, amaldiçoado seja, né, Cã, ele será escravo entre seus irmãos. Entendemos bem aqui, ó. Rashi ele fala assim, por sua causa não gerarei um quarto filho que poderia me servir. Então maldito seja seu quarto filho, que ele sirva a descendência dos maiores, né? No caso de Shem e Efté, sobre os quais recairá a incumbência de me servirem. Que razão Cã tinha para castrá-lo? Ele disse a seus irmãos, Adão teve filhos, e um matou o outro, de modo a herdar o mundo, para que não ter que dividir a herança do mundo. E nosso pai tem 3 filhos e ele ainda deseja um quarto filho. Vamos analisar esse comentário de Urashi aqui, tá? Então Urashi se baseia aqui no que diz ali uma das opiniões que ele havia castrado Noé, tá? Então, quando é perguntado por que ele fez isso, porque ele lembrou do que Adão, né, teve 2 filhos ali em Caim e Abel,
e Caim matou Abel. Ele acha que ele realmente, como eu acho, fala que foi porque ele queria herdar todo mundo. Então Cã fala assim: nós somos em três, nosso pai ainda quer mais um para tomar ainda o que é nosso. Então tem toda essa questão. Mas a maioria, eu quero que vocês prestem bem atenção, pessoal. Talvez para mim seja mais fácil entender isso por causa dos anos que eu já venho estudando sempre a Bíblia. Todo ano a gente lê ela toda, estuda tudo. Entendam bem, lá atrás, quando Deus fala com Noé sobre a questão dele não mais amaldiçoar o mundo, destruir o mundo como abulo, como dilúvio, é bem claro, Deus fala assim: eu jamais vou voltar a fazer isso porque eu sei que o coração do ser humano é inclinado ao mal, tá? Aí vem Deus aqui e vê essa situação, né? Ou seja, a própria Torá, a própria Bíblia já fala que o ser humano ele tem essa tendência. Cabe a nós fazer aquilo que Deus falou para Caim. Está dentro de você. Você pode controlar. Se você não controlar, ele está agachado esperando uma brecha sua. Então aqui, nessa situação, Cã simplesmente poderia ter se controlado. Não, ele foi, fez o que fez e ainda foi avisar os seus irmãos. Vem Noé aqui, Noé, e amaldiçoa esse filho. Tá? Então nós entendemos aqui que, na verdade, o pai de todo o povo de Canaã, ele já começou numa situação muito errada e ele recebeu a maldição do primeiro, no caso ali, né, de Noé, que seria o único justo e íntegro naquela geração dele. Você está me entendendo que lá atrás nós conversamos, falamos assim, explicamos, deixamos bem claro que Noé, ele era justo naquela geração. Porque se fosse na geração de Abraão, ou ali Isaac e Jacó, ele nada seria. Porque a primeira coisa que Noé me faz ao sair da arca é plantar uma vinha e se embriagar. Nós não vemos isso nos patriarcas ali, Abraão, Isaac e Jacó. O nível deles ali de Sadiq, também de pessoas justas e íntegras, era muito maior do que de Noé. Então você consegue entender todo o contexto da Torá, o que está nas entrelinhas da Torá. Então Cã aqui, ele é amaldiçoado. Então você entende porque todo o povo de Canaã, Deus fala sobre aquilo sobre ele. Que tudo aquilo que eles fazem é desprezível aos meus olhos. Tá? Continuando aqui o versículo. Então disse: abençoado seja Rachem, o Deus de Shem, Canaã será seu escravo. Permita Deus expandir Efté e possa ele morar nas tendas de Shem, e que Canaã seja seu escravo. Esses dois versículos 26 e 27 que falam de algo futuro, tá? E bem claro. Abençoado seja Rachem, o Deus de Shem. Por quê? Foi o que tomou a iniciativa, tá? Da onde vai descender o povo judeu. Canaã será seu escravo. Quando o povo de Israel adentra ali em Canaã, toma o povo, alguns ficam. Permita-me Deus expandir Efté e possa ele morar nas suas tendas. Nas tendas de quem? Nas tendas de Shem. Tá? Olha só o que Irash fala aqui. Ele possa morar nas tendas de Shem. Vamos entender a descendência de Shem aqui. A descendência de Efté é a descendência de Shem. Tá? Vamos lá. Abençoado seja Rachem, o Deus de Shem. No futuro guardará sua promessa para sua descendência, dando-lhe a terra de Canaã. Povo judeu, descendente de Shem. Canaã será seu escravo. Serão seus servos e pagarão tributos, como foi o que aconteceu com o povo de Canaã. Permita Deus expandir as terras de Efté. Traduzido pelo Targum como Efté, que significa ele irá ampliar ou expandir. Ele possa fazer a sua presença repousar sobre Israel. A interpretação dos sábios é que, embora Deus irá embelezar, né, fará prosperar Efté, né, já que Ciro, que era dos filhos de Efté, ou seja, o rei de Ciro ali, ele é descendente, né, dos filhos de Gesser ali, iria construir o segundo templo, ou seja, a Shekhinah, a presença divina. Não repousou nele. E onde a mesma repousou? No primeiro templo construído por Salomão, que era
dos filhos de Shem. Você consegue entender o quão é importante você entender toda essa questão de genealogia dentro da Torá para você saber de onde saiu cada povo, quem é quem hoje, nos dias de hoje? Então nós entendemos aqui que toda essa questão aqui que Deus fala sobre Jefté, que ele possa ampliar suas terras, porque o rei de Ciro, lembra da questão de toda a ordem ali que foi dada na época de Daniel, Adário, Ciro, e cada um teve uma participação ali na construção do segundo templo. Então, toda a descendência ali de Jefté, por Ciro ali, só que a presença de Deus repousou no primeiro templo. Nós sabemos que o segundo templo ele era desfalcado de alguns objetos, algumas coisas, tá? Mas o primeiro ele resplandecia toda a Shekhinah, toda a presença de Deus. Por isso ele fala assim, possa habitar, possa estar junto com Shem, tá? Versículo 28 diz assim, Noa viveu 350 anos depois do dilúvio. Noa viveu um total de 950 anos e ele morreu. Estes são os descendentes de Noa, Shem, Ham e Jefté. Filhos-lhe foram gerados depois do dilúvio. Então fala aqui que depois Noa viveu 350 anos depois após o dilúvio. O dilúvio acabou com 600, após 600 anos ali, 601 anos de Noa, ele teve mais 350 anos. Fala que ele viveu no total de 950 e ele morreu. Aí vem e fala assim, né, que essas, né, El Torodot Benei Noah, essas são as gerações dos filhos de Noé, né? Shem, Ham e Jefté, filhos lhe foram gerados depois do dilúvio. Aí eles tiveram filhos. Sabemos que eles entraram na arca ali com suas esposas, eles não tiveram filhos lá dentro, até porque Deus falou para eles não terem, né, relações ali enquanto eles estivessem dentro da arca, tá? E agora, meus amigos, segue aqui uma sequência, né, dos descendentes. Vamos lá. O filho de Jefté foram Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tuvalo, Meleche e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Ritva, Targamá. Os filhos de Yavan, né, foram Elishá, Tarshish, Quitim e Dodanim. Dessas nações isoladas ramificaram-se em suas terras. Cada um tinha sua própria língua para suas famílias, em suas nações. Os filhos de Ham foram Cush, Mistraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sevá, Rabilá, Savitá, Ramá, Shavitá. Os filhos de Ramá foram Shevá e Dedã. Cush foi o pai de Nimrod. Ele começou a se tornar valente na terra. Ele foi um poderoso caçador diante de Deus. Daí eu dito, como Nimrod, um poderoso caçador diante de Deus. Amigos, eu quero focar com vocês aqui um pouquinho nessa passagem, para nós podermos entender um assunto interessante aqui, que vai mais para frente, né, que talvez muitos não prestem atenção, mas vamos lá. Nós vemos aqui que é contada aqui a descendência dos filhos aqui de Noa, tá? E nós chegamos a dois versículos aqui interessantes, que fala assim, né, o versículo 4, versículo 5, desculpa. Desses, as nações isoladas, as nações que eram ali isoladas, tá, ramificaram-se em suas próprias terras. Cada um tinha sua própria língua para suas famílias em suas nações. Entendam bem, ramificadas, tá? Elas estavam ramificadas ali, tá, em suas terras. Aí diz assim, cada um tinha suas próprias línguas para suas famílias. Aí você vai falar, tá, Mauri, mas isso não vai acontecer na Torre de Babel, quando Deus fala, pega ali e espalha o povo e modifica o idioma? Sim. Quanto tempo você acha que cada geração desse aqui para o filho chegou até dizer? Por que eu estou dizendo isso? Porque chegamos aqui no versículo 8, fala assim, Cush foi o pai de Nimrod. Ele começou a se tornar valente na terra. Ele foi um poderoso caçador diante de Deus. Daí eu dito como Nimrod, um poderoso caçador de Deus. Quem foi o idealizador da Torre de Babel? Foi Nimrod. Tá? Então, quando a Torá vem trazer toda essa descendência e fala que desses se espalharam, é óbvio que ela está dando uma amplitude, só que agora ela volta a centralizar na questão de Nimrod, que foi o idealizador da Torre de Babel.
tá? E uma coisa aqui que muitos talvez não entendam é que fala assim que ele foi um poderoso caçador na presença de Deus. Não era uma pessoa que caçava animal, não. Gente, entenda bem o texto hebraico aqui, ele não dá se entender isso. Rashi ele comenta assim, ó, um poderoso caçador, né, Gibor Tsaidi, ou seja, que ele capturava a mente das pessoas com o seu discurso e ludibriava para se rebelarem contra o onipresente, tá? Muitos dos nossos sábios dizem que, na verdade, ele sabia da existência de Deus, ele conhecia Deus assim como o Criador do mundo, só que ele lutava contra Deus, tá? Acreditava em sua existência, mas queria enervá-lo, ou seja, ele sabia da existência de Deus, só que queria provocá-lo, tá? Daí o dito, como Nimrod, relativo a toda pessoa que é descaradamente ímpia, afirmando que ele reconhece o seu mestre e pretende rebelar-se. Nimrod, contra ele é dito, este homem é como Nimrod, um poderoso caçador. Entendam bem aqui, dentro do hebraico, é isso que está dizendo, que Nimrod, ele tentava ludibriar as pessoas acerca de Deus. Fala, foi esse Deus que fez o dilúvio, acabou com tudo, agora ele talvez possa vir a fazer novamente isso, por isso ele vai ter toda a ideia de construir a Torre de Babel. Tá? E é aí que vem todas essas gerações aqui, elas são espalhados e cada um acaba tendo o seu próprio idioma, tá? Só queria dar essa pequena pautinha aqui, tá? Versículo 10 continua assim, ó, no início do seu reinado, ó, como eu acabei de dizer, versículo 10, pode pegar o versículo 10 do capítulo 10 aí da sua Bíblia, tá? De Gênesis, está escrito assim, o início do seu reino foi Babel, junto com Ere, Acade e Calné, na terra de Shinar. Ashur deixou essa terra e ele construiu Nínive. Nínive, lembra de Nínive, a cidade, a grande cidade lá da época de Yoná, né? Jonas, tá? Hevrot, Ir e Calá, assim como Recê, entre Nivé e Calá, a grande cidade. Mitzraim gerou os Ludim, os Anamim, os Lehavim, os Nafshurim, os Patrocim e os Calurim, de quem descenderam os filisteus, e os Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Rete, e os Jebusitas, os Emoritas, os Gigashitas, os Rivitas, os Arquititas e os Sinitas. Os Avaditas, os Transmessaritas, os Ramotitas, mais tarde as famílias cananitas se dispersaram. Então nós vemos aqui que começa novamente a falar toda a geração aqui do povo focado aqui na questão de Canaã, tá bom? Para mostrar o que sucederia, no caso, pela maldição de Noé em cima ali dos seus filhos, tá? Nós vemos aqui que, inclusive, um dos seus descendentes, ele tem o nome de Mitzrayim, né? que é Egito, tá? Vamos continuar aqui. As fronteiras cananitas estenderam-se de Tzon na direção de Gerá até Azá na direção de Sedom, Amorá, Damat, Seboim até Lexá. Esses são os descendentes de Ram, de acordo com suas famílias e línguas por suas terras e nações. Começou-se aqui essa porção falando de Cã, da situação dele, da maldição, do que ele fez, e começa aqui a falar da sua descendência. Você vê que a sua descendência dela sai Nimrod, que tenta lutar ali, envenenar sobre Deus aos povos, tá? Filhos também nasceram para Shem, aí vem. Filhos nasceram também para Shem, ele foi ancestral daqueles que viviam do outro lado, o irmão mais velho de Efté, tá? Que viviam do outro lado do quê? Do outro lado, do lado leste ali do rio, tá? Os filhos de Shem foram Elam, Ashur, Aspashad, Lud e Amram. Os filhos de Amram foram Uts, Hulo, Geter e Mash. Aspahad teve um filho, Shelah. Shelah teve um filho, Ever. Ever teve dois filhos. O nome do primeiro foi Peleg, porque o mundo dividiu-se em seus dias. O nome do seu irmão era Ioctã. Ioctã foi o pai de Amadad, Shelfá, Hatzimaveti, Irá, Hadoram, Uzá, Diclá, Ová, Lavir, Mael, Shevá, Ofi, Havilá e Jeová. Todos esses eram filhos de Ioctã. Seus
assentamentos estenderam-se de Meshá na direção de Sefá, a montanha oriental. Estes são os descendentes de Shem de acordo com suas famílias, e línguas por suas terras e nações. Estes foram a família dos filhos de Noa, de acordo com suas gerações e suas nações. Dele as nações dispersaram-se sobre a terra após o dilúvio. Então toda essa paraxá, ela tem um foco na questão de Cã, né? Essa porção da paraxá, Shem ali e o outro filho de Noa, tá? E nós vemos a decadência aqui da geração de Cã, da qual ele foi amaldiçoado, tá bom? Então, meus amigos, esse foi o nosso último versículo aqui, tá? Amanhã nós estaremos com a nossa última porção. Eu espero que, mais uma vez, né, tenha ficado claro aqui para nós essa questão que eu quis elucidar para vocês, justamente sobre o quão importante nós entendemos a questão da genealogia na Torá, na Bíblia, para nós entendermos as divisões dos povos, tá? E nós aqui conseguimos entender por que Canaã na Bíblia é tão mal vista como o povo de Canaã. Deus fala que eles não tinham pudor, era um povo assassino, era um povo que só sabia roubar, fazer mal aos outros, sacrificavam seus filhos, né, a deuses ali que não eram deuses, tá? Faziam seus filhos passarem ali pelo fogo, tá? E nós vemos que a descendência de Shem, que foi aquele que tomou a iniciativa para cobrir, para não ver a nudez do seu pai ali junto com Jefté, a descendência dele nós não vemos falar em relação a coisas que seriam amaldiçoadas, tá? E é da onde veio Abraão, Isaac, Jacó e posteriormente todo o povo judeu. E nós vemos aqui na própria Torá nos explicar que Cã seria o que? Servo de Shem e de Jefté. E que Jefté poderia, se Deus quisesse, eles morassem nas tendas, nas tendas ali próximo a Shem. Ou seja, toda a Torá já aponta, né, para a descendência ali do povo de Israel, tá bom? Amigos, não vamos nos estender mais, tá bom? Desde já quero agradecer você por nos acompanhar aqui, tá? Você que é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, tá? Nos ajude aí a divulgar cada vez mais a Torá, tá? Que Mashiach se revele hoje e possa construir o terceiro Beit HaMikdash. Amém e amém. No demais, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso sobre a sua vida, Parnassá, o sustento vindo da parte de Deus sobre nossas vidas, sobre todos nós, é o que eu desejo aqui do fundo do meu coração. Amigos, fiquem com Deus mais uma vez, tá bom? Toda Arabá, Lehitraot. Nos vemos no próximo vídeo, na última parte da porção aqui de Noa. Tchau, 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 tchau.